Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e vamos para mais uma super aula de matemática aqui no nosso canal. E hoje a aula de decomposição em fator primo, que tem uma aplicação muito vasta em matemática. Por exemplo, cálculo de MDC, cálculo de MMC, que a gente usa lá para soma e subtração de fração, ou, por exemplo, também calcular raízes de qualquer índice, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. Olha só, viu que tem bastante aplicação, então vamos aproveitar a aula o máximo possível. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para você ter acesso a todas as novidades do canal. Então, bora lá para a nossa aula. Lembrando que o @profamoniquevital, ele serve tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Lá no Instagram a gente tem várias dicas rápidas de matemática. E aqui no YouTube a gente tem aulas completas. Claro, também tem umas dicas bem legais, tá bom? Então vamos para a nossa aula de decomposição. Então vamos começar definindo, né, o que é decompor um número, né? Então a gente chama decompor um número em fator primo ou fatorar esse número. Então o enunciado das questões que você vai fazer pode falar, né, fatore um número ou decomponha em fator primo determinado número, tá? Então, o que é essa decomposição ou fatoração? É escrever esse número como uma multiplicação. Deixa eu ativar aqui minha canetinha. É escrever esse número como uma multiplicação de números primos. E aí a gente tem que lembrar o que são os números primos. São aqueles números especiais que só são divisíveis por um e por ele mesmo. E aí eu trouxe aqui uma partezinha do conjunto dos números primos, porque ele é um conjunto infinito, beleza? Então, lembra que é um número que só pode ser divisível por um ou por ele mesmo. Então, o 3 só pode ser divisível por 1 ou por 3. Lembrando que ser divisível é quando a gente faz a divisão 3 dividido por 1 e o resto dá zero. 3 dividido por 3 e o resto dá zero. Isso você não consegue pensar em outro número para dividir o 3. Por exemplo, o 15. 15 não é um número primo, porque eu posso dividir por 3, posso dividir por 5, posso dividir por 1 e posso dividir por 15 mesmo. Só que como a gente pensou em dois números, que é o 3 e o 5, que não são 15, ele não é considerado como número primo, tá legal? Então eu coloquei aqui os que são mais utilizados. É claro que esse conjunto aí é infinito, vale lembrar isso aí. Então vamos ver na prática como é fazer a fatoração de um número. Então, tá aqui. Decomponha os números em fator primo. Eu trouxe dois exemplos aqui pra gente. Então, vamos lá. 144. A gente vai pegar o 144, vai escrever aqui e colocar um tração do lado. Vou colocar aqui em cima os números primos para a gente não se perder. Vou botar só alguns aqui, beleza? Então, vamos lá. Decomposição ou fatoração são divisões, onde a regra é eu só posso dividir um número por algum número primo, beleza? A minha sugestão é que você siga a ordem dos primos, porque senão você começa com 5, volta para o 2, vai para o 3 e assim quando você for fazer alguma aplicação que a gente já comentou lá no começo do vídeo, você pode se embolar um pouco. Aí você vai falar que a matemática é difícil, certo? Então, segue certinho os primos. Então, o primeiro primo é 2. Todo número que é par é divisível por 2. Então, 144 é par. Então, a gente vai começar pelo primo 2. Esse daqui, eu vou escrever aqui o que a gente vai fazer, mas nos outros a gente já vai fazer direto. Lembra que eu disse que é uma divisão. Então, 144 dividido por 2, que você vai achar 72. Então, você vai colocar esse resultado da divisão aqui embaixo. 72 ainda é par, então você não muda o primo enquanto você puder fazer essa divisão, ok? Então, aqui por 2. Então, vamos fazer 72 dividido por 2, que a gente vai achar 36, beleza? Então, bota aqui 36. Ainda é par, não muda o primo. Então, 36 dividido por 2, que vai dar 18. Coloca o resultado da divisão aqui. Ainda é par. Então, por 2. 18 dividido por 2, 9. Coloca o resultado. Opa, 9 não é mais par. Vamos testar por 3, que é o próximo primo, que está lá na tabuada, né? Então, a gente vai fazer por 3.
Então, 9 dividido por 3, 3. E aí, o 3 é primo, só pode ser por ele mesmo. Então, 1. Quando é que a gente sabe que a fatoração terminou? Quando o resultado é 1, beleza? E aí, como é que a gente vai escrever essa fatoração? Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Vou até escrever de verde. Então, 144, a fatoração dele, você pode escrever ou na forma da multiplicação deles todos, claro que não vai fazer essa multiplicação, ou na forma de potência. Então, vamos lá, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Pode escrever dessa maneira ou na forma de potência. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Beleza? Então, a gente fez a forma fatorada ou a decomposição do fator primo do número 144. Bora treinar mais um pouco? Vamos fazer do número 1000. Então, pega o número e coloca o tração aqui do lado. Vou colocar os primos aqui. É assim que a gente aprende matemática, fazendo bastante exercício. E aí você sempre vai repetindo qual é o conjunto dos números primos. Porque lembra que decoreba em matemática não funciona. Porque quando a gente muda um sinal, acaba completamente com a sua decoreba, beleza? Então vamos lá. 1000 é um número par. Então eu vou começar por 2. Agora eu não vou descrever todas as divisões, não. Vamos fazer direto. 1000 dividido por 2, 500. Que ainda é par, por 2, que vai dar 250. Ainda é par, permanece no primo 2, que vai dar 125. Opa, não é mais par. Vamos testar por 3. Então, é um número muito grande para estar lá na nossa tabuada habitual. Então, você soma os algarismos. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. O 8 não está na tabuada do 3. Então, 125 não vai ser divisível por 3. Por 5, que é o próximo primo. Sim, porque lembra que todo número que termina em 0 e 5, ele é divisível por 5. Basta você lembrar da tabuada do 5, ó. 5, 10, 15, 20, sempre termina 0, 5, 0, 5, tá? Então, vamos fazer aqui por 5, que vai dar 25, que também é por 5, que vai dar 5, né? Lembra que é uma divisão, 25 dividido por 5. Deu 5, e 5 é um número primo, então só pode ser por ele. Então, ó, terminou em 1, termina a decomposição. Então, vamos lá. 1000 pode ser escrito na forma de potência. 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 números 2 aqui. Vezes, lembra que é uma multiplicação. Quantas vezes aparece o 5? 3. Então, 5 ao cubo também. Ou você pode escrever aberto, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Beleza? Então, tá aí. Decomposição em fator primo, ó. Moleza. Então, agora é só correr para o abraço. Pessoal, muito obrigada pela presença. Um beijo, até a próxima. Não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.